Olhando hoje, eu percebo que empreender é algo que começa desde muito cedo, né? Eu digo o comportamento, a atitude é empreendedora. Então, quando eu começo a analisar o meu passado, hoje que eu já empreendi, eu percebo que eu sempre fui empreendedor, desde pequeno. Ah, mas como assim já sempre foi empreendedor? O que você fazia? Eu lembro que na época da escola, sem saber, né, eu já estava empreendendo, porque eu já queria liderar a turma, eu já queria organizar projetos, eu já queria estar na frente de iniciativas, e tudo isso é empreender. Empreender não é só abrir um negócio, empreender é uma atitude, é um comportamento. Mas quando é que eu comecei de fato a empreender nos negócios, né? Depois de ter me formado em jornalismo e comunicação, comecei a trabalhar na área e eu comecei a perceber que aquela rotina, aquele dia a dia de funcionário ou prestador de serviço não era o que me completava, né? Eu me sentia infeliz trabalhando como funcionário, tendo horário, tendo que cumprir as coisinhas do dia a dia que todo emprego, todo trabalho tem. Então eu decidi que eu tinha que arrumar uma alternativa de vida. E nesse momento eu já tinha um blog, né, um site que eu fazia como hobby. Eu sempre gostei de assistir televisão, então eu comecei num determinado momento a escrever sobre televisão, mas era uma coisa que eu fazia no meu tempo livre, não era um trabalho, algo que eu pensava que um dia ia me trazer uma monetização, um meio de vida, né? Só que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, isso por volta de 2010, 2011, eu comecei a ver que era um caminho. Esse movimento de negócios digitais, de empresas digitais, era muito recente naquela época, né? 12 anos atrás. Eu não imaginava que eu poderia viver, ganhar dinheiro com isso. Foi quando eu comecei a fazer um freelance, um trabalho freelance para o site O Fuxico, que existe até hoje e é bem sucedido, que eu descobri que o meu hobby, o meu site, poderia ser um negócio. Porque se deu certo com o Fuxico, por que não poderia dar com o meu? Foi aí que eu pensei, vou começar a investir o meu trabalho, a minha força de trabalho no meu site e vamos ver no que dá. E fui levando, e fui vendo que era possível ir fazendo a coisa crescer, mas daquele jeito, compartilhando ali o horário, o tempo que eu tinha, ia demorar muito. E juntando essa insatisfação que eu tinha de ser funcionário, com a possibilidade, né, de vislumbrar essa possibilidade de ter um negócio online que te dá até mais liberdade ainda do que um outro tipo de negócio, que eu poderia empreender e viver do meu negócio, do meu trabalho. Eu resolvi deixar o meu emprego naquela época, né, isso em final de 2014, para me dedicar 100% ao meu site. Aí tem o porém, né? Mas você vai viver do que se você ainda não tem dinheiro? Se o seu site ainda não rende dinheiro suficiente para você sobreviver, principalmente em São Paulo, onde tudo é caro, o custo de vida é elevado. Então eu resolvi voltar para minha cidade natal naquela época, que é Ouro Fino, né, em 2015. Eu coloquei como meta, eu vou ficar um ano em Ouro Fino, trabalhando, dedicando exclusivamente ao meu site, que é o Observatório da TV. E se precisar, eu venho para São Paulo fazer alguma coisa, mas não vou ter o custo de moradia, etc. E foi assim que eu encontrei uma alternativa de trabalhar, focar no meu negócio, sem me preocupar com despesas que eu viria a ter comigo mesmo. Nem todo mundo tem essa possibilidade, né, de você deixar o seu emprego, o seu trabalho, para empreender em algo que ainda não te dá um valor financeiro para te sustentar, né? Nessa época eu tinha essa possibilidade e foi o que eu fiz. Eu voltei a morar com meus pais, onde eu não precisava ter custos e dediquei 100% do meu tempo ao site. Esse ano de 2015 foi um ano que eu trabalhei mais do que qualquer outro ano da minha vida, 16 horas por dia, sentado produzindo conteúdo. Foi um processo, o site foi crescendo lentamente, mas foi, até que eu percebi que eu precisava encontrar uma parceria maior que me ajudasse a alavancar esse site. E eu consegui então em 2015 uma parceria com o portal R7. E essa parceria foi muito importante porque fez com que o meu site tivesse uma alavancada, né? Fosse alavancado para um outro patamar de audiência, só que nem tudo são flores, né? A gente sempre tem alguma coisa positiva e negativa. Começou a ter alguns conflitos editoriais, né? Então, embora a parceria fosse positiva do ponto de vista da audiência e até mesmo de monetização, editorialmente eu não estava contente, porque eu tinha algumas limitações, né? Até o meu site fala de televisão. E eu estava num portal que é ligado a uma emissora de televisão, então, quando às vezes eu tinha que falar alguma coisa negativa relacionada à emissora, à Record, eu tinha um certo conflito interno, né? E não podia.
Falei, não, eu não criei o site Observatório da TV para ser um site institucional que só fale bem da Record ou que só fale mal de outras emissoras. Eu compreendo totalmente que o R7, como é um portal da Record, ele precisava, né, não vai ter um site parceiro falando mal da emissora em qual você é o portal. Mas para mim não funcionava, então eu resolvi buscar uma outra parceria. Foi aí que eu busquei então o UOL para ser parceiro. O UOL que eu já tinha procurado em outro momento, mas por eu ainda, naquela época era muito pequeno, eu não tive oportunidade, eles não se interessaram pela parceria. E aí eu rescindi com o R7 e fui para o UOL, isso no início de 2016. Aí foi quando teve a virada, né? Uma virada assim que nem eu esperava, o site cresceu muito, né? E paralelo ao Observatório da TV, eu já tinha o Observatório do Cinema também, que eu abri em parceria, em sociedade com o Diego, que é meu sócio até hoje, que ele cuidava do Observatório do Cinema e eu cuidava do Observatório da TV. Lembra daquela meta que eu falei de 1 ano ficar em Ouro Fino? Eu consegui voltar para São Paulo, né, em 2016, graças a Deus, ganhando já mais do que eu ganhava quando eu era funcionário. Então, assim, o site já me rendia mais receita para eu sobreviver do que quando eu trabalhava para outras empresas. Aí foi um processo natural de crescimento, né? A gente foi fazendo investimentos na medida do possível, contratando outros profissionais que ajudassem a gente a produzir conteúdo para o site e ele foi crescendo, tanto o cinema quanto o TV. E aí chegou também o Observatório dos Famosos, que é um outro site, né? O terceiro site do grupo, em que a gente passou a falar de celebridades, da vida pessoal dos artistas, né? Que a gente fazia um pouco no Observatório da TV, mas eu não queria que o Observatório da TV fosse um site de fofoca. Eu sempre quis que ele fosse um site que falasse de profissionais, de trabalho, de projetos, de coisas da TV. Mas a gente sabe que a vida pessoal dos artistas interessa muito, né, ao público. E aí eu resolvi abrir o Observatório dos Famosos junto com outro parceiro que é até hoje, que é o Endrigo. E aí o Observatório dos Famosos passou a ser então o terceiro site do grupo. Então a gente já começou a ter uma equipe grande, um time de pessoas de colaboradores, de prestadores de serviço que nos ajudava e nos ajuda até hoje. Depois surgiu o Observatório G, o quarto site do grupo, que na época eu pensei em criar ele porque eu vi uma lacuna, uma falta, né, no mercado de conteúdos sobre e para o público LGBTQIAP+. Depois vieram o Observatório de séries, de games, de música, do teatro e o Observatório de Ouro Fino, que é um site de conteúdo local da minha cidade. Então assim eu formei o Grupo Observatório. Então aquilo que era um hobby inicial de um blog sobre TV, eu criei uma empresa de conteúdo digital, de conteúdo para a internet, um dos maiores grupos atualmente de conteúdo sobre entretenimento no Brasil. Então eu não imaginava, né, que ao sair do meu emprego, arriscar no meu blog para tornar ele um negócio, que eu chegaria não só a viver dele, né, viver do meu site, mas criar uma empresa que pudesse gerar renda para mim e para outras pessoas, porque empreender é isso também, né? Quando a gente não empreende só para a gente empreende pensando no que a gente pode oferecer para o outro, para a sociedade. É uma troca, né? Então, assim, se você pensar em empreender só para você ganhar dinheiro, só para você ficar rico, digamos assim, porque empreender nem significa ficar rico, muitas vezes não acontece. Mas você pensar em o que você pode trazer de bom, de deixar, né? Uma espécie de legado também, para a sociedade. Até agora eu falei só de coisas boas, né? Coisas positivas, crescimento, empreender, criar um negócio, mas nem tudo são flores, né? Tem muito problema, muita dificuldade, muito perrengue que a gente passa quando a gente empreende. A meu exemplo, eu nunca tive preparo para empreender. Eu não fui estudar, eu não fui ganhar conhecimento para empreender. Eu empreendi meio que assim, no susto. Sabe? Eu fui fazendo e foi acontecendo, então eu fui aprendendo durante o processo. Eu não parei para aprender para depois fazer. Se você aí tem vontade de empreender, empreenda, independente se você sabe ou não. Risco vai existir de qualquer jeito e dificuldades também. Então assim, chegou um momento que o negócio era grande em tamanho e estrutura, mas não era grande em receita. Então a gente começou a enfrentar dificuldades de manter o negócio realmente.
porque a gente precisava de uma estrutura maior que suportasse a audiência que o site tinha, mas a gente não tinha condições financeiras de contratar uma hospedagem robusta, que aguentasse essa audiência que a gente tinha. Então começam as dificuldades de encontrar profissionais sérios que possam te ajudar e trabalhar com você e que embarquem naquilo que você acredita de maneira honesta. A gente pega muito profissional que não ajuda, que só atrapalha também. Então são problemas que vão surgindo da ordem financeira, da ordem de pessoal, da ordem de você ter condições realmente de fazer o negócio crescer. E muitas vezes você vai se deparar com problemas que vai te colocar numa situação de quase pensar em desistir de tudo. Mesmo que você vê que deu tudo tão certo até agora, mas alguma coisa muito impeditiva te coloca numa situação de quase falar, não, eu vou ter que parar porque eu não consigo crescer. Olha a situação. Você ter medo de crescer porque você não tem condições, estrutura para suportar aquele crescimento. Quando a coisa acontece meio assim rápido, né, como foi no meu caso, acontece isso daí, de você de repente não estar preparado para aquele crescimento muito rápido, muito instantâneo, né, de tudo, e você não se preparou para aquilo. Aí você tem que enfrentar, né? E foi o que eu fiz. Eu fui enfrentando, fui levando, corre daqui, corre dali, e a gente, graças a Deus e a muito trabalho, conseguiu superar todos esses problemas e outros problemas vão surgindo, né? Não é porque eu superei aqueles que eles não vão voltar. Então outras coisas vão surgindo, outras situações vão acontecendo, mas a gente tem que persistir. Eu acho que o segredo do empreender é persistir, é resistir a tudo o que acontece. Porque não vai ser fácil, vai ter muita coisa que vai tentar te impedir, não porque quer, mas é porque faz parte do processo. E se você não insistir mesmo ali naquilo que você acredita, você para. Você para porque você para e pensa assim, será que vale o esforço? Será que não seria melhor eu estar fazendo algo mais seguro, como trabalhar para alguém, como ser funcionário, ser empregado, um prestador de serviço, alguma coisa assim? Mas aí a gente também pensa, mas eu vou ser feliz fazendo isso? Então, eu acho que a gente tem que balancear, né? Balancear a realização pessoal de você fazer algo que você gosta e que te realiza com algo que é possível, né? Porque também não adianta sonhar e idealizar uma coisa inacessível. Inclusive, esse projeto de falar sobre empreendedorismo é mais uma forma de eu empreender. Se ele vai dar certo ou não, eu não sei. Mas eu estou aqui fazendo, né? Eu quero construir uma imagem de uma pessoa empreendedora e levar isso para outras pessoas, para que eu me torne, quem sabe, um influencer. Por que não eu, que vivenciei, aprendi, errei, construí, não posso ser uma pessoa que vai influenciar outras a construir também a sua história? Então esse é o meu objetivo com esse projeto, né? É mostrar tudo que eu fiz para quem tem vontade de fazer algo parecido. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta e se não gostou também, pode deixar sua dica, sugestão, o que você quiser, uma pergunta de repente para eu esclarecer num próximo vídeo. E não deixa de acompanhar o nosso Instagram, porque é lá que eu apresento as novidades que estão por vir e eu espero vocês no próximo bate-papo.